Atos 28. Vai se colocando de pé, você que achar bom, para a gente ler junto aí. Posso ler? Aí, você não quer participar do culto não? Você vai ter que me ajudar a pregar hoje. Posso ler? Aí, fala comigo, irmão. Diz assim: e havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía, e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma grande quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora fugiu do calor, e lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. E ali próximo daquele lugar, havia mais herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama, enfermo de febre e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele, e o curou. Diga assim: pôs as mãos sobre ele. Senhor Deus, nos ensina nessa noite também, nesse primeiro dia de uma nova semana, nos alimenta, traz aquilo que só o Senhor pode trazer, colocando essa palavra dentro do nosso coração e nos dando força, para que cada um de nós possa sair daqui de cabeça erguida dizendo: Deus falou comigo. Senhor Deus, alcança cada família aqui representada, não só estes que aqui estão, mas a casa que eles representam lá fora. Toca nos filhos que ainda não estão aqui, toca no cônjuge que ainda não está aqui, toca naqueles que lá fora estão, mas tem sido alvo da oração de quem vem lhe adorar e ama a tua palavra. Faz um rebuliço em nosso meio. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Paulo está no navio na condição de prisioneiro, ele mais alguns. Ao todo, são 276 pessoas dentro dessa embarcação. Não era um barquinho, como os evangelhos nos apresentam, onde Jesus, por exemplo, entrava com seus discípulos para atravessar de um lado para o outro. Isso aqui era uma embarcação maior, era um navio. E dada a proporção ao tamanho desse navio, esperava que esse navio fosse mais resistente. Paulo está na condição de prisioneiro, mas antes desse navio seguir, Paulo acha por bem avisar que vai ser perigoso navegar. Paulo está sentindo de Deus que vai ter problema no caminho. Paulo vai dizer ao centurião, que era aquele que era responsável pelos prisioneiros que estão no navio, e esse centurião sabia que Paulo era um homem de Deus, apesar de estar preso, e ele ser aquele que era o responsável por manter os presos ali, esse centurião sabia
que Paulo era homem de Deus. E como sabia, escutou o que Paulo tinha a dizer. E Paulo disse: olha, está chegando o inverno. Vai ser complicado navegar agora. Vai ser perigoso. Essa navegação pode gerar dano para a embarcação e para nós. O centurião, que é o responsável pelos prisioneiros, vai até o capitão do navio, que é responsável pela embarcação, e comunica a esse capitão: olha, tem um preso ali que está dizendo que vai ser perigoso navegar, porque estão vindo aí ventos, está vindo aí dias difíceis. Ele está dizendo que não seria bom navegar agora não. Só que o capitão não quer dar ouvidos àquilo que um mero prisioneiro falou. O capitão, que se acha grande, não quer parar para ouvir a voz de um pequeno, porque dentro desse navio, Paulo é só mais um prisioneiro. Dentro desse navio, o capitão é quem manda. O capitão é que acha que sabe. O capitão pensa que tem o controle. Então ele não dá ouvidos ao recado que o prisioneiro está mandando por este que está entre os dois. O centurião está entre os dois. Ele tem voz ativa sobre os prisioneiros, mas ele não tem voz ativa sobre o capitão. Quem manda no navio é o capitão. E o capitão vai dizer: nós vamos navegar assim mesmo, ignorando a fala do pequeno, daquele que ele acha que não sabe de nada e julga ele saber de tudo. Então eles seguem. Quando o navio já está em alto mar, começa um vento diferente a soprar. E em toda a Bíblia é a primeira vez que esse tipo de vento vai nos ser apresentado. Esse vento que é novo para nós, também era novo para eles. Porque se ele, o capitão, admitisse a possibilidade de um vento como aquele naquela região, ele jamais teria colocado o navio que é dele em um risco daquele. Não só o seu navio, mas também a sua própria vida. Esse vento que é novo para nós, que a Bíblia vai chamar de Euroaquilão, também é novo naquela região para aquele homem. Aquele homem que já foi tantas vezes de um lado para o outro com o seu navio, tendo êxito. Aquele homem que, quem sabe, já enfrentou em grandes mares outros tipos de vento. Quem navegava estava sujeito a isso. Uma tempestade em alto mar. Então ele, que já havia enfrentado muitas coisas, julgava ser conhecedor de todas as coisas. Até que chega algo que o desmonta, que o faz perder o controle, que faz o tupete dele abaixar, que faz a crista desse galinho de briga reduzir, que vai mostrar para ele que ninguém sabe tudo, que ninguém pode tudo. E esse homem vai ver o navio dele agora será açoitado por um forte vento euroaquilão. E o vento euroaquilão, ele tem um movimento contrário ao movimento de um furacão. O furacão pega o que está embaixo e joga para cima. O vento euroaquilão pega o que está em cima e joga para baixo. E esse navio está em alto mar. Então a tendência é que esse vento euroaquilão, que é como se fosse uma pressão de cima para baixo, faça essa embarcação afundar. E o céu ficou negro. Lucas é quem escreve o livro de Atos dos Apóstolos, o doutor Lucas, o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho. E Lucas está dentro desse navio. Lucas também está ali. E Lucas, narrando o que está acontecendo, Lucas vai dizer: olha, fugiu de nós toda a esperança de nos salvar. Em Atos 27,
Lucas já é convertido, não é só mais um médico. Em Atos 27, Lucas já teve um encontro com o Senhor. O que eu quero dizer é que Lucas já é um homem de Deus. E mesmo Lucas sendo um homem de Deus, Lucas pensou o seguinte: não tem mais jeito, acabou para a gente vai morrer aqui, esse navio vai afundar. Olha o que Lucas vai dizer: fugiu de nós, esse nós é inclusive de mim, fugiu de nós a esperança de nos salvar. Lucas vai dizer que já haviam dias que eles não conseguiam identificar o que era dia e o que era noite, que a tempestade não passava, o céu estava negro o tempo todo, é chuva, é vento euroquilão, é onda grande, é o navio sendo castigado no meio dessa tempestade, e o povo fica desesperado, e chega um momento que eles nem mesmo sabem o que fazer. Chega um momento que, para tentar aliviar um pouco esse navio, eles começam a pegar os seus mantimentos que estavam no navio, inclusive os sacos de trigo que eles estavam transportando para o comércio, e começam a jogar tudo isso no mar, para aliviar a carga do navio. Mas nada disso estava resolvendo. Tudo aquilo que eles tentavam fazer com a força do braço deles se mostrava ineficaz. Eles não conseguiam resolver o problema. O capitão, que achava que tinha o controle de tudo, nessa hora descobriu que não tinha um controle de nada. Deus tem as maneiras dele de colocar a gente no nosso devido lugar. Deus tem o jeito dele de mostrar para a gente que tem coisas que só Ele é quem faz. A nossa inteligência não faz, o nosso diploma não faz, as nossas conexões humanas não fazem. Deus está ensinando ali naquele Levi, sobretudo para um capitão que se achava tão grande a ponto de ignorar a voz de um pequeno, que se achava o maior de todos, e naquele momento se viu sem ter o que fazer, e a responsabilidade era dele, porque ele era o capitão. E esse capitão, que pensava que tinha o controle de tudo, e agora descobre que não tem o controle de nada, no momento do caos, começa a fazer aquilo que não deveria fazer. O quê? Olha o que o texto vai dizer, no capítulo anterior, que é o 27, e no versículo 32, no versículo 32, só para você entender o que eles estão fazendo, no intuito de aliviar ainda mais o peso do navio, para ver se aquele período de tempestade é vencido e eles conseguem suportar. Eles pegam os botes, sabe os botes? Quando a Bíblia fala que batel, são os botes. Ele pega os botes que ficam pendurados, as embarcações menores que ficam pendurados no navio como um apoio em caso de um caos. Ele pega os botes e corta a corda dos botes. Está no texto. Ele se livra dos botes. Aqueles botes que eles poderiam usar depois, quando o navio se quebrasse, entrar nos botes e ir remando para algum lugar. Eles simplesmente vão se livrar dos botes. Eles cortam as cordas e, de acordo com o texto, deixam cair no mar. E agora eles vão ver uma espécie de um banco de areia, e eles vão tentar encaixar o navio ali e lançar âncoras para ver se consegue fixar o navio até que a tempestade passe. Então eles encaixam o navio naquele lugar, só que o texto vai dizer que a força da água está tão grande que começa a quebrar a popa do navio. O navio começa a ser despedaçado. E eles agora não tem nem mais o bote para sair, porque o bote eles já soltaram, deixaram ele embora. Nos nossos momentos de desespero, a grande maioria de nós acaba tomando atitudes erradas. A grande maioria de nós consegue piorar aquilo que já estava ruim. E Paulo, porque Paulo está aqui dentro, e Paulo disse: gente, não vai ser bom viajar agora, gente, vai ser perigoso. E Paulo, no meio disso tudo,
levanta a voz e diz assim: gente, calma, calma, vento forte, céu escuro, onda batendo no navio, navio quebrando. Calma como? Calma, porque essa noite o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo mandou o anjo para falar comigo. Enquanto os 275 outros tripulantes estavam ouvindo o barulho do vento, o barulho da madeira do navio quebrando e o barulho dos gritos de desespero uns dos outros, Paulo, no mesmo ambiente, escolheu ouvir a voz do Senhor. Paulo está vivendo a mesma tempestade, mas enquanto eles estão ouvindo a voz do pânico, Paulo está ouvindo a voz do Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa: ouvir a voz do Senhor no meio dos nossos problemas nos dá força para enfrentá-los de cabeça erguida. Ainda bem que você veio para o culto. Eu sei que o barulho do vento na sua vida está forte. Eu sei que há muita gente dizendo que você não vai conseguir. Eu sei que por vezes o seu coração fica desesperado. Eu sei que a sua mente fica acelerada e você começa a gritar, sem a boca falar nada, mas gritar no seu próprio pensamento para você mesmo: não vai ter jeito, eu não vou conseguir. Mas ainda bem que nessa noite você veio para o culto, porque no meio do seu desespero, Deus tem algo para falar contigo. Calma. O anjo falou comigo que Deus mandou dizer que ninguém vai morrer, que todo mundo aqui será poupado. É contudo necessário que o navio dê em uma ilha. E quando o navio se aproxima da tal ilha, ele começa a se despedaçar todinho. E agora? Não tem bote salva-vida. Eles jogaram fora no meio do oceano. Não tem um barquinho ali de plano B, de socorro, para alguém pular no barquinho e sair, não. E é nessa hora que alguém na embarcação vai dizer assim: ó, aqueles que sabem nadar, pulem na água. Agora imagina a cabeça daqueles que não sabiam nadar. Imagina o desespero daqueles que não sabiam nadar, porque quem sabia nadar agora já está pulando na água. E madeira estourando para tudo quanto é lado, quebrando com a força da água. E quem não sabe nadar agora, pensa comigo, imagina a cena: escuro, chuva caindo, ondas gigantescas, um navio se despedaçando, pessoas que sabem nadar já saindo fora e pulando na água. E quem não sabe nadar? Quem não sabe nadar nesse momento deve ter pensado assim: por que que eu abri mão do bote? Por que que a gente soltou o bote? Por que que a gente fez isso? Por que que eu fui errar a esse ponto? Por que que a gente cometeu o erro de deixar o bote ir embora? E agora? Porque nós erramos, nós vamos morrer? Não. Por quê? Porque ainda havia promessa sobre a vida deles. Então deixa eu trazer isso aqui para a nossa vida. Porque nós já erramos na vida, nós vamos morrer? Não, porque ainda tem promessa de Deus sobre a nossa vida. Porque você errou, você vai morrer? Não, ainda tem promessa para acontecer na tua casa. Porque você caiu, tropeçou, se machucou, se ralou, Deus vai te matar? Não, Deus não vai te abandonar nesse oceano. Você será salvo também. Você também será resgatado por Deus. E quem não sabia nadar, então agora fez o quê? Começou a segurar em pedaços de tábua do navio que quebrou. Então peraí, tem hora que o navio precisa quebrar para que eu tenha uma tábua na qual me agarrar. Você entendeu ou não? Porque se o navio só afunda, já era. Se o navio só afunda, eles afundariam junto.
Tem hora que o navio precisa quebrar. Mas vamos ser sinceros, dá um medo, hein? Imagina o medo de quem está dentro do navio. Porque até então eles estavam confiando no navio. O capitão confiava no navio. E agora? E agora aquilo no qual eles confiavam começou a quebrar tudinho. Começou a se despedaçar. O que é isso, apóstolo? É que tem hora que Deus tira de você aquilo no qual você estava se apoiando. O navio não podia afundar de vez. O navio tinha que se quebrar. Porque se o navio não se quebra, não teria pedaço de tábua para eles se agarrarem. Tem hora que tem que piorar. Que isso? Tem hora que o começo do milagre é quando piora. E a gente acha que aquilo é o fim. Mas na verdade já é Deus preparando o cenário que vai ser nossa vitória. O navio está quebrando, deixa quebrar. Mas eu não queria que o navio quebrasse. Tem que quebrar. Se esse navio não quebra, você afunda com ele. Você só saiu desse navio porque ele quebrou. Que se ele não quebrasse, você afundaria com ele. Aí quem não sabe nadar, segura nos pedaços de madeira. Vai se apoiando, vai batendo os pés e usa como se fosse uma espécie de prancha. E consegue chegar na tal ilha. Quantos homens tinham no navio? 276. Quantos homens chegaram na ilha? 276. Que se Deus falou que vai salvar a tua casa, então ninguém vai ficar pelo caminho. Ninguém vai ficar para trás. 276 chegam na praia. E quando eles chegam na ilha, é uma serra da ilha chamada Malta. Era famosa devido aos homens que nela moravam, que eram chamados de bárbaros. O pessoal tinha medo deles. Quando você falava, olha os bárbaros, povo complicado. Só que quando Paulo com os 275 chegam nessa ilha, de acordo com o texto, os bárbaros usaram com esse grupo de não pouca humanidade. O que é isso? Deus amansou os bravos só para cumprir promessa na vida dos pequenos. Você duvida que Deus toque em juiz só para dar vitória para você? Você duvida que Deus mexa com autoridades só para assinar aquele documento que você precisa? Você duvida que Deus faça um rebuliço só para assinar a tua vitória? Os bárbaros esperam esse grupo de 276 homens que estão chegando com uma fogueira acesa. Ontem eram aproximadamente 200 homens aqui. E eu estava pensando nesse texto desde ontem. Porque o nosso combinado era a gente fazer o luau lá no rancho e fazer uma fogueira. Só que quando eu saí de lá para vir embora, irmão, estava chovendo, vento e frio. E como é que estava aqui? Estava pior do que estava no rancho. Lá no rancho ontem estava chovendo com vento e estava frio. Mas aqui estava chovendo muito, estava muito frio e estava com muito vento. Imagina o tamanho da fogueira para aquecer 276 homens. Porque quando a gente fala fogueira, se a gente lê a grosso modo, se a gente lê sem mergulhar no texto, a gente imagina uma fogueirinha do tamanho de uma lareira. Que legal, para aquecer 5 pessoas dentro de casa. Mas uma fogueira para aquecer 276 homens, irmão, isso era uma fogueira, hein? Só que tem alguma coisa errada, porque está chovendo. É a beira-mar.
tem onda grande, é madrugada e está frio. Como é que eles conseguiram acender a fogueira? Irmão, até hoje eu tenho dificuldade para acender churrasqueira. Denis que me ensina. Você imagina acender uma fogueira na chuva, na beira-mar. Que matemática é essa aqui? Que história é essa aqui? Mas o interessante é que os bárbaros acenderam uma fogueira que não foi pequena, debaixo de chuva, na beira-mar e com vento. E pergunta para mim, por quê? Porque eles quiseram. Porque quando a gente quer, a gente dá um jeito. Quando a gente não quer, a gente dá uma desculpa. Quando a nossa, lembra disso? Ó? Quando a nossa vontade é grande, a nossa desculpa é pequena. Eles acendem a fogueira. Então quando Paulo e os 275 chegam, tem uma fogueira acesa para aquecê-los. Só que eles não estão chegando só molhados e com frio. Eles estão chegando cansados. Porque eles vieram nadando desde o ponto em que o navio começou a se despedaçar. Alguns nadando e outros batendo o pezinho, segurando na tábua. Então eles estão esgotados fisicamente, esgotados emocionalmente. Imagina, eles estão com frio, eles estão com sede, eles estão com fome. O que é isso? Eles estão no limite deles. E quando eles chegam na beira do mar, tem uma fogueira armada, e os bárbaros estão por ali. Só que o texto vai dizer que Paulo começa a pegar gravetos, pedaços pequenos de madeira secos, e começa a alimentar o fogo. Espera aí, me ajuda porque eu estou rouco, Bruno. Como é que Paulo está pegando pedaço de madeira seco na beira-mar com chuva? Me ajuda a entender isso. A gente não vai conseguir entender. Pergunta para mim, por quê? Porque milagre não se explica. E tem hora que para trazer o que a gente precisa, Deus faz milagre que a gente nem imagina. Paulo começa a pegar pedaço de galho, pedaço de madeira seco, e colocar na fogueira para alimentar a chama. Ô Bruno, então pega essa, Bruno. Na fogueira já tem madeira queimando. Só que a madeira que Paulo pega está na chuva, irmão. Se está na chuva, está apagada. É só pegar o que está apagado e encostar no que está queimando. Já começou a encostar aí já, né? Pega o que está apagado e molhado, encosta no que está queimando, que o fogo começa a passar para aquele que estava apagado. Oh meu Deus do céu, o fogo começou a passar para a madeira que estava apagada, quando Paulo encostou o que estava apagado naquele que estava ardendo em chamas. Você está pegando ou não? Está pegando ou não? Eu não sei quem está apagado, eu não sei quem está ardendo em chama, mas eu só sei de uma coisa: não vai sair ninguém apagado do culto hoje. Desse culto aqui, ninguém vai sair apagado. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Com respeito, bota no ombro da pessoa que está do seu lado. Dá uma sacudida nessa pessoa. Dá uma sacudida. Vê se começou a dar glória a Deus já. Se já começou a dar glória a Deus, é que o fogo já começou a pegar. Se já começou a gritar aleluia, é porque estava apagado, mas já começou a acender. Vai acender a chama. Vai acender a chama. O diabo pensou que tu ia passar a semana apagado e molhado, mas tu vai passar essa semana ardendo em chama. Passa de um para o outro aí, passa de um para o outro, passa de um para o outro.
Dá grito de glória no ouvido de quem está ao seu lado, até ele ficar tão incomodado, mas tão incomodado, que ele levanta para fingir que vai no banheiro, ou então ele vai dar glória a Deus também. Ai meu Deus, vai dar glória a Deus ou vai ficar calado? Deixa eu ver. Vai dar glória a Deus ou vai ficar molhadinho, hein? Vai ficar molhadinho nessa beira-mar ou vai arder em chama? Prega comigo que eu estou sem voz. Prega aí, prega. Eu estou sem voz, mas a chama está acesa. Vambora, vambora, vambora. Uau. Tá chovendo, tá frio, mas ainda dá para manter a chama acesa. Eu vou falar de novo, ó. Está chovendo, está frio, eles estão cansados, eles chegaram no limite, mas ainda dá para manter a chama acesa. Estou pregando para alguém que está cansado, que está fraco, chegou no limite, está cheio de problema, mas ainda dá para manter a chama acesa. Olha só como dá, olha só como dá, dá ou não dá? Está chovendo, mas essa chama vai continuar acesa. Você está cansada, né, mulher? Mas essa chama vai continuar acesa. Por quê? Porque aqui dentro um encosta no outro e pega. Aqui dentro ninguém vai sair apagado, não. Vou continuar para terminar. Paulo está pegando a madeira que está apagada e está juntando com aquela que está acesa. Enquanto Paulo está pegando a madeira que está apagada e está juntando com aquela que está acesa, a Bíblia vai dizer que vem uma serpente e pica a mão dele. E eu vou dizer um negócio para você. Você acha que Paulo não está cansado não, irmão? Ele estava mais do que eu, que estou aqui cansado hoje. Até sem voz. Só que aí esse Paulo aqui está mais cansado que eu, porque está vários dias dentro desse navio. Problema para tudo que é lado, gente gritando, gente desesperada. Veio nadando até a ilha agora, que o navio se despedaçou todo. Paulo está cansado. E esse Paulo que está cansado, que está fazendo de tudo para manter a chama acesa, agora vai ser picado. Rapaz, o que essa serpente tinha que picar a mão de Paulo? Por que não pica a mão de outro? Vai picar logo a mão de Paulo. Porque o inimigo nunca vai se levantar contra aquele que não está fazendo nada. Apóstolo, o inimigo se levantou contra mim. Parabéns, é sinal que você está de pé fazendo alguma coisa. Aí picou a mão de Paulo. Picou e a turma que está em volta. Bom, com Paulo eram 275. Mais os bárbaros da ilha. Imagina quantos homens tinham ali. Estava assim de gente. Felícia, estava assim de gente. Mas me ajuda a entender isso aqui, filha. Que não apareceu ninguém para ajudar Paulo nessa hora. Nem reparou isso não. É, meu irmão Luiz. A serpente está agarrada aqui com os dentes travados na mão de Paulo. Tem mais de 300 homens ao redor. E fica todo mundo olhando. Ninguém chega para perto de Paulo para puxar aquela serpente, sei lá, para dar uma paulada nela, para segurar Paulo. Ninguém chegou para ajudar. E agora, se Paulo fosse igual a alguns de nós, ia reclamar muito. Se Paulo fosse igual a uma turma que a gente conhece, rapaz, isso aí é um prato cheio. Para quê? Para murmurar? Para começar os mimimi? Ninguém me ajuda. Estou fazendo por vocês e ninguém faz por mim. Não aparece nenhum filho de Deus para me ajudar.
eu estou sofrendo e ninguém me ajuda. Só que Paulo não ficou de mimimi. Paulo não ficou se queixando, não aparece ninguém para me ajudar. Imagina se Paulo começasse a dizer isso. Vamos imaginar Paulo dizendo: poxa vida, a serpente está aqui na minha mão e não aparece ninguém para me ajudar. Alguém poderia chegar perto de Paulo e dizer: como é que é? Ninguém te ajuda? Receberam você com fogueira acesa e você está dizendo que ninguém te ajuda? Sabe qual é o nosso problema? É que se não ajudar a gente agora, a gente esquece da ajuda de ontem. Se não estender a mão para a gente agora, a gente esquece que estendeu ontem, que estendeu anteontem, que estendeu semana passada. A gente anula tudo que fizeram por nós, porque agora não fizeram. Só que Paulo não era assim. Paulo entendeu uma situação aqui nesse momento. Pergunta: o quê? Pergunta mais alto: o quê? Tem coisas que quem tem que resolver sou eu. Eles acenderam a fogueira para mim, mas agora, vencer essa serpente, quem tem que vencer sou eu. Eu não vou querer que as pessoas ficam fazendo tudo para mim, não. Tem coisas que eu preciso reconhecer, que não são eles que vão fazer por mim, mas eu tenho força para fazer. Olha para o teu irmão, pergunta para ele assim, ó: vai ficar esperando que alguém faça? Ou vai se levantar para fazer, hein? Vai ficar reclamando do primo que não ajuda, do vizinho que não estende a mão, do irmão da igreja que não te visita, do pastor que não faz o gabinete? Ou vai dar o jeito você? Tem coisa que as pessoas vão fazer, mas tem coisa que quem vai ter que resolver é você. E o que é que Paulo faz? Está com a serpente aqui na mão. Ele vai até o fogo e faz assim no fogo, ó. Só que tem um detalhe: ele está na ilha de Malta. A terra não é deles, ele está pela primeira vez ali. Os bárbaros que moram na ilha estão ao redor dele, olhando para aquilo, e estão apavorados. E quando a serpente picou a mão de Paulo, o povo que é da ilha, que conhece esse tipo de serpente, disse assim: ele vai ficar dormente, vai cair e vai morrer. Ou melhor, ele vai inchar, vai cair e vai morrer. Por que eles estão dizendo isso? Porque eles conhecem essa serpente. Mas peraí, se eles estão dizendo que vai inchar, Paulo vai cair e vai morrer, é porque eles sabiam como o veneno dessa serpente agia no organismo. Se eles sabiam como o veneno dessa serpente agia no organismo, é porque eles já viram isso acontecer com alguém. Só que é o seguinte, irmão, eu não quero saber com quem aconteceu. Agora comigo, eu estou cheio do Espírito Santo, comigo não. Aconteceu com quem não tinha Deus, mas Paulo está cheinho da presença de Deus. Aconteceu com quem não entregou a vida para Jesus, mas Paulo andava com Jesus. Aconteceu com quem não estava nem aí para Deus, mas Paulo é homem de Deus. Lá no navio ele disse: o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, ou seja, eu tenho um dono. Aleluia, eu tenho um dono. Olha aqui, não vai acontecer na tua casa o que aconteceu na casa da vizinha. Na tua casa tem Deus. Não vai acontecer na tua família o que aconteceu na família daquele lá, não. Na sua família tem Deus. Não vai acontecer com seu filho o que aconteceu com o filho do outro, não. Na tua família tem Deus, na tua casa tem Deus, na vida do teu filho tem Deus. Olha para o teu irmão e diga assim para ele: com você vai ser diferente. Pode levantar a cabeça e dar glória, porque a serpente que mata quem não tem Deus, na vida de quem tem Deus não causa dano nenhum. Aquele tipo de serpente, de acordo com o relato dos homens que são da ilha, matava rápido. Aí quando eles viram a serpente pendurada na mão de Paulo, disseram assim: certamente esse homem é um homicida, porque quase que morre no mar, e não morreu, agora vai morrer aqui na areia. Certamente é um homicida. Eles conheciam Paulo?
Não. É tanta gente que quer dizer quem você é sem conhecer você. Rapaz, não dá vontade de cortar a língua dessa turma, não? Porque tem uma turma aí que quando morrer, irmão, vai dar trabalho pra gente. Por quê? Porque a gente vai ter que enrolar a língua no corpo todinho para poder encaixar dentro do caixão. É, porque a língua é muito grande. Vai dar uma volta. Dá até para jogar marimba assim com a língua. Amarrar uma pedra na ponta. Hein? Os caras não conhecem Paulo. E querem dizer, certamente é um homicida. Porque eles estão falando agora, ele morre. Só que o texto vai dizer que, passando o tempo, eles continuaram olhando para Paulo, esperando o quê? Paulo cair morto. É muita gente que fica te olhando, esperando a sua queda. Mas quem está te olhando, querendo assistir a sua queda, vai ver você de pé e ainda alimentando a chama. Aí olha o que o texto vai dizer, eu já estou terminando, por favor. Olha o que o texto vai dizer. E vendo que já tinha passado muito tempo e nenhum dano aconteceu a Paulo, mudaram o seu parecer e começaram a dizer, ele deve ser um Deus. Que é isso? Mudaram de opinião. Ai meu Deus. A boca que abriu para falar mal, agora está abrindo para falar bem. Pegou não. A boca que abriu para criticar, agora é a boca que está abrindo para testemunhar. Aleluia. Vão mudar a opinião ao teu respeito. Vão mudar o diagnóstico sobre teu casamento. Alguém está dizendo, acabou. Mas vai ter que olhar de novo e vai dizer, olha o que Jesus fez. Olha como Jesus abençoou. Olha como está de pé como nunca esteve. Pensei que estava morto, mas ele segurou na mão de Deus. Vou terminar. Ô Bruno, me ajuda, Bruno. Porque Deus estava com Paulo, Bruno. Poxa vida, varão. Lá no meio da tempestade, Deus falou com Paulo. Fica tranquilo, meu filho, que quem está navegando contigo, ninguém vai morrer. Eu já entreguei todo mundo aqui nas tuas mãos. Você vai, por causa de você, eu vou salvar todo mundo aqui. Mas peraí. Aí Deus está falando com Paulo lá dentro do navio o seguinte, ó, você não vai afundar. Então quem não deixou Paulo afundar foi? Então vamos lá. Quem não deixou Paulo afundar foi? Mas o Deus que não deixou Paulo afundar, deixou uma serpente picar a mão dele. E agora? Deus evitou que o navio afundasse. Quebrou e Paulo saiu. Deus evitou que Paulo morresse no meio do mar. Mas Deus não evitou que a serpente picasse. Alguém aqui já foi picado por cobra alguma vez na vida? Só por curiosidade. O irmão, ele já foi. Irmão, Maico, doeu. Imagino que deve doer. Eu não quero saber não, sabe, Maico? Eu não quero experimentar essa dor não, deixa para Fred. Mas eu imagino que tenha doído. Então peraí. Doeu e Deus não evitou a dor. Deus não evitou a picada. Deus não evitou que uma serpente atacasse Paulo. Apóstolo, por que estão se levantando lá no meu trabalho contra mim? É porque Deus não evita que as serpentes se levantem contra você, não. Apóstolo, mas está doendo. Deus não evitou a dor de Paulo. A serpente picou e Deus deixou. Doeu e Deus deixou. Mas por que Deus deixou? Para mostrar para 275 homens, mas todo o povo da ilha, que era ele que sustentava Paulo, que era ele que guardava Paulo, que era ele que mantinha Paulo de pé. Que aquilo que derrubava todo mundo, não derrubava quem ele segurava pela mão. Olha aqui para mim, Deus não impediu a dor, mas segurou na mão de Paulo, para Paulo continuar de pé. Você está entendendo ou não? O Deus que não evitou a dor, está segurando na sua mão para te manter de pé. O Deus que não evitou a perseguição, está segurando na tua mão para você não cair. O Deus que não evitou a picada, está segurando na sua mão
mão para esse veneno não te matar. Ele não te poupou da dor, mas a sepultura vai ter que ser fechada. Eu posso terminar, sim ou não? Posso terminar? Quer tirar um bife das minhas costas hoje, né? Vou terminar assim. Paulo sacode a serpente no fogo. Aquilo que era para matar, ele usa para a chama aumentar ainda mais. Eles se aquecem. Aí sai dali, Paulo vai conhecer um moço chamado Públio. E quem é Públio? O cidadão mais rico da ilha. E Públio, devido a isso que aconteceu com Paulo, decide receber Paulo na casa dele. E Paulo vai, aceita o convite de Públio e vai até a casa de Públio. Só que quando Paulo está na casa de Públio, percebe-se que o pai de Públio está doente. É o mais rico da ilha, mas o dinheiro dele não pôde levar a cura para o pai. Desculpa, mas existem coisas para as quais o seu dinheiro não vale a nada. É o homem mais poderoso da ilha, mas o poder dele, a influência dele, o dinheiro dele, não consegue fazer ele comprar o que Paulo tem de graça. Aí Paulo vai na casa dele, vê que o pai dele está com febre e disenteria. Ao invés de Paulo Velber dar um albendazol ao moço, olhar para o moço e dizer, deve ser verme, e dar um albendazol, de acordo com o texto, Paulo estende as mãos sobre o pai de Públio. Pegou as mãos, botou em cima do coroa, orou, e o texto vai dizer que na mesma hora, o cidadão ficou curado. Irmão, presta atenção, Adalto, meu amigo, pega essa, Se o texto dissesse assim, Paulo pegou a sua mão e colocou em Públio, no pai de Públio, e orou, eu poderia pensar o seguinte: Paulo está com uma mão com uma marca da picada. Paulo deve ter escondido a mão picada, estendido a outra mão que estava lisinha, tranquilinha, e orou. Mas quando o texto diz que Paulo estendeu as mãos sobre esse homem, Paulo estendeu a mão que estava sem marca nenhuma, mas Paulo também estendeu a mão que estava com uma cicatriz. Não tenha vergonha das suas cicatrizes. Eu vou repetir, não tenha vergonha das suas cicatrizes. Deus vai usar isso para curar alguém. Deus vai usar isso para abençoar alguém. Deus vai usar isso para fazer alguém se levantar. Não tenha vergonha das suas cicatrizes. Elas são a prova de que tentaram te matar, mas não puderam matar. Há um tempo atrás eu atendi um irmão, ele está até aqui no culto. Eu atendi um irmão no gabinete. O irmão parece até uma peneira, todo furado de bala. Está aqui no culto ele. Tiro aqui, levou tiro na boca, que saiu. O irmão é cheio de cicatriz. E ele me mostrou as cicatrizes. E eu gostei de ver. Por quê? Porque ele não teve vergonha de mostrar as cicatrizes. Aquelas cicatrizes são a prova de que ele só está vivo porque Deus estendeu a mão sobre ele. Ei, você só está vivo porque Deus estendeu a mão. Você só está vivo no culto de domingo à noite porque Deus te levantou, porque Deus te socorreu. Não tenha vergonha das suas cicatrizes. Elas provam que aquilo que você diz é verdade. Você quase morreu, mas a mão de Deus te levantou. Fique em pé comigo aí, cidadão da cicatriz.
Levanta aí. Ele estende as mãos. Quando ele estende as mãos, a cicatriz aparece. Paulo não precisava esconder o que havia acontecido com ele. O que havia acontecido com ele era a maior prova de que Deus estava com ele. O que aconteceu com você é a maior prova de que quem te guardou foi Deus. Tem gente aqui que capotou com um carro e não morreu. Tem gente aqui que teve Covid, ficou internado e não morreu. Eu não é. Tem gente aqui que teve câncer e está aqui vivo no culto, dando glória a Deus, com um sorriso de orelha a orelha. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Depois que a gente passa por essa experiência de quase morrer, até o café da manhã tem outro sentido para a gente. A gente toma o café da manhã com mais gosto, não é? A gente ouve uma música com o ouvido mais apurado. A gente passa até a cantar. E depois que a gente passa por uma experiência dessa, a gente reconhece, espera aí, eu só estou vivo porque Deus me levantou. Então deixa eu viver intensamente esse dia de hoje, porque o dia de hoje verdadeiramente é um presente de Deus. Eu vou terminar agora, porque o texto vai dizer que eles precisavam seguir viagem, né? Porque a ilha de Malta não era destino. A ilha de Malta era passagem. Cuidado para não confundir destino com passagem, passagem com destino. Cuidado para não ficar parado em lugar que é só para você passar. Aí o texto vai dizer que eles precisam seguir viagem, meu irmão, se ama. Só que o navio quebrou todinho, os botes eles soltaram no meio do oceano. Como é que vai embora agora? Só que Paulo, quando orou pelo pai do homem mais rico da ilha. E o que Deus fez? Deu vitória na oração e curou o homem. O que Públio faz agora? Vai ver no texto. Públio preparou uma embarcação nova e colocou nessa embarcação tudo que eles precisavam para seguir viagem. Aí eu vou falar, eu posso falar? Posso falar, pastorzão? O navio tinha que quebrar. Por quê? Porque nesse navio já não tinha mais trigo. Se eles seguem viagem com esse navio, eles morreriam de fome. Então o navio tinha que quebrar. Para quê? Para eles chegarem em Malta e lá no estacionamento dos navios pegar um navio, irmão, turbinado. Se fosse um navio pegar um navio motorzão V8, pegar um navio todo equipado de última geração e cheio de alimento dentro. Tem hora que um navio tem que se quebrar. Por quê? Tem hora que Deus tem que tirar de nós algumas estruturas para fazer chegar até nós o novo que Ele já preparou para a nossa vida. Solta o velho, porque Deus tem coisa nova para você. Eu vou dizer de novo: desapega do velho, porque Deus tem coisa nova para você. Deixa esse navio despedaçar, porque Deus já preparou o que você precisa ali na frente.